A paz do Senhor, queridos amados irmãos, sejam mais uma vez bem-vindos. No vídeo passado nós falamos sobre os temas principais da carta do apóstolo Pedro, a sua primeira carta. Nós falamos sobre o propósito, sobre o contexto, sobre a mensagem, falamos sobre a data, a autoria, de uma forma resumida. E nós falamos que os temas principais que englobam a carta de Pedro, a mensagem de Pedro, são salvação, perseguição, vida cristã, família de Deus, vida familiar e julgamento. Qual é a importância de cada uma destas mensagens recorrentes na primeira carta de Pedro para nós hoje do século 21, para nós hoje, para a nossa igreja da atualidade? Bem, não importa pelo que nós estamos passando, seja dor, seja perseguição, seja solidão, nós podemos ter confiança no nosso relacionamento com Deus se nós depositarmos a nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. A nossa segurança, nossa proteção, nossa identidade estão em Cristo. E pense nisto: se nós sentimos alegria agora no nosso relacionamento com o Senhor Jesus, quanto maior será a nossa alegria quando Ele retornar e nós o virmos face a face. Glória a Deus por isso. Deus tem um futuro maravilhoso para nós, planejado. Deus nos elegeu, Deus nos escolheu em Cristo e nós somos dele, nós pertencemos a Ele. Uma esperança assim deve nos motivar a servir a Cristo com um maior comprometimento, a ponto de ir até a morte por isso e se alegrar nisso. Vamos orar. Pai eterno, te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de podermos ouvir a Tua palavra, de podermos estudá-la, meditar nela, refletir nela, Senhor, podermos entendê-la sob a iluminação do Teu Espírito Santo e aplicá-la em nossas vidas pela Tua graça. Senhor, ajuda-nos a entendê-la, ajuda-nos, Senhor, a praticá-la, a vivê-la para a glória de Teu nome, para que nós possamos glorificar o Teu santo nome, Senhor. Abençoa cada irmão que está ouvindo esta mensagem, abençoa cada um deste canal, Senhor, que o Senhor tem nos proporcionado tamanha oportunidade e privilégio. Que o Senhor seja glorificado em tudo isso. Te agradecemos mais uma vez em nome de Jesus. Amém, Senhor. Com relação ao tema da perseguição, qual é a importância desta mensagem para nós hoje? Os destinatários da epístola de Pedro estavam sofrendo devido ao seu comprometimento com Cristo, devido à sua fé. Pedro percebia isto e sabia que as perseguições iriam se intensificar e aumentar dramaticamente e drasticamente nos anos seguintes, durante o reinado de Nero, como nós já comentamos. Por isto, o apóstolo Pedro escreveu para oferecer a eles encorajamento, conforto, consolo e esperança àqueles cristãos fiéis. Pedro disse que eles não deveriam se surpreender com estas coisas. Os cristãos devem esperar ser ridicularizados e rejeitados pela sua fé, até mesmo perseguidos. Afinal, os valores e virtudes de Cristo contrastam-se enormemente com os do mundo. Seus padrões são bem diferentes, são bem mais altos. É a luz que brilha nas trevas e incomoda. Entretanto, a perseguição deve tornar os cristãos mais fortes. Por quê? Porque ela pode purificar a sua fé, no sentido de que a fé é fortalecida não na purificação do pecado, isso só dá pelo sangue de Jesus Cristo, mas a nossa fé ela é aperfeiçoada, ela é purificada, ela é fortalecida. A mensagem de Deus por meio do apóstolo Pedro é que os seguidores de Cristo podem enfrentar o sofrimento de forma vitoriosa, de forma alegre, como o Senhor o fez, se assim confiarem nele. Os cristãos ainda sofrem por aquilo em que acreditam. Em alguns países, por exemplo, os cristãos são castigados ou até mesmo martirizados, mortos pela sua fé em Cristo. Em outros, eles enfrentam o ridículo e a rejeição na escola, no trabalho, no bairro e até mesmo dentro da sua própria casa. Nós devemos esperar a perseguição, mas nós não devemos nos sentir atemorizados por ela.
Sabemos que Deus está conosco no nosso sofrimento, dando-nos coragem, dando-nos conforto, dando-nos paz e fortalecendo a nossa fé, e também nos aproximando mais dele e nos tornando mais como Cristo. Também sabemos que um dia nós viveremos eternamente com o Senhor. Estas verdades devem nos dar a confiança, paciência e esperança para perseverarmos, para permanecermos mesmo quando nós formos perseguidos, ultrajados ou ridicularizados. Note que este tema da mensagem do apóstolo Pedro é bem diferente do tipo de evangelho que nós ouvimos pregar hoje. Que o sofrimento irá acabar, que nós não devemos aceitar determinados sofrimentos porque somos filhos de Deus. Hoje se oferece um evangelho fácil, um evangelho de conforto, mas não é isso que a Bíblia ensina e não é isso que ela diz para nós esperarmos. Com relação ao tema da vida cristã, como uma minoria em um mundo não cristão, Pedro incentivou os crentes a serem santos, a serem separados. Isto quer dizer manter o foco em Cristo, obedecer a Ele, Sua palavra e viver como cidadãos da nação santa de Deus, ou seja, ser, viver, agir como um sacerdócio santo, como um sacerdócio real, escolhidos por Deus. E isto envolveria a sujeição às autoridades, o respeito aos outros, o fazer o bem, o compartilhar as boas novas do Evangelho, a manter uma consciência limpa, ser disciplinado, ser humilde. Todas estas características e atitudes, elas evidenciam uma vida cristã agradável a Deus e que o glorifica. Nós também vivemos em uma sociedade não cristã, repleta de pressões e de tentações que ameaçam nos colocar em conformidade com os valores e modo viventes deste mundo. Em lugar de desistir, nós devemos ser santos, separados, destacando-nos em meio à multidão por causa do nosso amor, por causa da nossa humildade, por causa da nossa disciplina, as evidências, na verdade, do nosso forte comprometimento e compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Não estou falando de tipos de vestimenta ou a expressão facial, mas no nosso caráter, na nossa forma de agir e tratar as pessoas. E nós devemos estar preparados, sempre preparados para explicar a nossa fé. Como Pedro disse, dar a razão da nossa fé em Cristo, levando a família, amigos, colegas de trabalho e até mesmo vizinhos ao Senhor Jesus. Com relação à família de Deus, os crentes são privilegiados por pertencerem à família de Deus. Nesta comunidade são parentes, são todos irmãos, amados igualmente pelo Senhor. Os destinatários desta carta estavam longe do apóstolo Pedro, mas eram seus irmãos e irmãs em Cristo. Embora Pedro fosse um apóstolo, um mestre respeitado, líder e coluna da igreja primitiva, ele era também irmão em Cristo, um membro da família real de Deus. E pelo fato de Cristo ser a fundação da nossa família, nós precisamos ser devotados, leais, fiéis ao Senhor. Obedecendo a Ele, nós mostramos que somos seus filhos. E nós podemos ser estrangeiros neste mundo, mas nós somos o povo que pertence a Deus. Isto quer dizer que, independentemente da rejeição que nós sentimos na sociedade, que sofremos na sociedade, nós podemos nos sentir aceitos e amados pela nossa família espiritual. Uma família que acolhe, uma família que ama, uma família que se apoia, que intercede, que se perdoa, que se ajuda. Isto também quer dizer que nós devemos viver de modo diferente daqueles que não conhecem o Senhor e fazer a diferença, logicamente, a favor de Cristo neste mundo e glorificar o seu nome. E com respeito à vida familiar, Pedro incentivou as esposas dos não cristãos a se sujeitarem à autoridade dos seus maridos como meio de conquistá-los para Cristo. E ele também incentivou todos os membros da família a tratarem uns aos outros com o máximo respeito, demonstrando simpatia, amor, compaixão e também humildade. Hoje a família está sendo atacada por Satanás e por uma sociedade que valoriza o individualismo e o prazer momentâneo.
Assim, as famílias estão sendo destruídas com porcentagens elevadíssimas de divórcio e até mães e pais que abandonam seus cônjuges e filhos. Os cristãos, por sua vez, devem exemplificar o que a família deve e pode ser. Nós devemos tratar os membros da nossa família afetuosamente, especialmente aqueles que não conhecem a Cristo. Embora isto não seja fácil, reconheço, o serviço voluntário é a melhor maneira de influenciar as pessoas a quem nós amamos. Para obtermos a força necessária de que precisamos para sermos autodisciplinados e submissos, o que devemos fazer? Devemos orar, pedindo a graça e a ajuda do nosso Senhor. E por fim, com relação ao julgamento, Deus irá julgar com justiça perfeita. E todos aqueles que já viveram irão se apresentar diante de Deus, que irá punir por sua vez aqueles que fizeram o mal e aqueles que perseguiram o seu povo. Aqueles que colocaram a sua fé e a sua confiança em Cristo e que amam a Deus de todo o coração serão recompensados com a vida eterna na presença de Deus. Isto era de extrema importância já naquela época, há mais de 2000 anos atrás. E qual é a importância para hoje? Cada pessoa deve responder a Deus pelo que fez em relação a Cristo e pela maneira como viveu aqui neste mundo. E, consequentemente, nós devemos deixar o julgamento dos outros a critério do Senhor. Isto significa não odiar e nem mesmo sentir ressentimento por aqueles que nos perseguem, coisa que não é fácil. Ao contrário, nós devemos orar por eles para que também possam vir a conhecer o Salvador. Também devemos perceber que nós seremos responsáveis pela maneira como nós vivemos a cada dia. E esta verdade deve nos motivar dia após dia a obedecer ao Senhor, a amá-lo, a servi-lo e fazer aquilo que for correto para a sua glória. Portanto, a carta do apóstolo Pedro, mesmo tendo sido escrita tantos séculos atrás, ela é muito atual e ela é viva e ela é poderosa porque ela é a palavra inspirada do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe. Em nome de Jesus. Sem mais, fico por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.